Eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Será que você podia saudar a pessoa que está do seu lado? Dizer a ela que ela é bem-vinda. Isso. Será que você podia? Glória ao nosso Deus. Assim que nos assiste, a partir das plataformas digitais vai o nosso apreço. 2 Coríntios 3, verso 16. Quem está feliz na presença de Deus? 2 Coríntios 3, verso 16, a Bíblia diz, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu, o quê? Amados irmãos, se há algo que nós vamos constantemente pedir a Deus em 2024, é que Ele tire o véu que está sobre os nossos olhos. Aleluias. Glória ao nosso Deus. Levanta as tuas mãos e aqueles que oram em línguas vão orando no Espírito. Isso. Vai orando no Espírito e vai pedindo a Deus que Ele converta o teu coração. Porque quando o coração se converte, então o Senhor tirará o véu. Então o Senhor tirará o véu. Senhor, no nome do Senhor Jesus, converta o nosso coração. Reza o nosso clamor. Converta o nosso coração. Kobaranasita Baha. Converta o nosso coração. Diga assim comigo, Senhor Jesus, nesta manhã, como igreja, nós concordamos, nós ligamos na terra, que o Senhor converte o nosso coração. Cria em nós um coração novo e retira o véu que está sobre os nossos olhos. Nós declaramos que o véu vai ser retirado até o final desse culto. Você acredita que sim? Aplauda o Rei dos Reis. Vamos lá, aplauda o Rei dos Reis. Aplauda o Rei dos Reis. Aleluia. Toma o seu assento em nome do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Nós vamos direto para a palavra. A semana passada, nós tivemos cá, ou demos início a um tema de conversa, ou demos início a uma série de conversas que nós intitulamos como sendo Vida de Altar. E na oportunidade nós tivemos a ver ou analisar pelas Escrituras o que significa vida de altar. Quem esteve a semana passada? Glória a Deus. Eu creio que ficou claro para nós, primeiro, que quando nós falamos de altar, nós não estamos a falar de dinheiro. Envolve dinheiro, mas o foco principal não é o quê? Dinheiro. Por exemplo, a Bíblia nos fala de certas pessoas que sacrificaram para Deus e Deus não recebeu os seus sacrifícios. Em relação a Caim, a Bíblia diz que Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Então, primeiro Deus recebe a pessoa, depois é que Deus olha para a oferta. Em Provérbios capítulo 23, verso 26, a Bíblia diz: Filho meu, dá-me o teu coração. Quando Deus interage conosco, Ele não quer o nosso dinheiro, Ele quer a nossa vida. Aleluias. Em 2 Coríntios 8, verso 5, Paulo nos mostra
esse padrão do Espírito. Em 2 Coríntios 8, falando dos irmãos de Corinto, Paulo vai dizer que eles primeiramente, a Bíblia diz, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor. Então, quando nós falamos de altar, nós não podemos falar de oferta sem primeiro falar de você e eu darmos a nossa vida. E foi assim que a semana passada nós vimos que vida de altar significa que a minha vida, a partir do momento em que eu ergo um altar, a minha vida pertence a Deus. Aleluias. Hoje vai ser a nossa parte 2. E para quem tem entendimento, deve saber que nós não podemos falar de altar sem falarmos de sacerdócio. Então, assim sendo o nosso tema hoje, coloque aí no seu caderno de anotações, o nosso tema para hoje é sacerdócio, ou o sacerdócio real. O sacerdócio real. Alguém diga o sacerdócio real. Mais uma vez. Ok, eu agora creio que vocês já acordaram e vão falar agora de verdade. Vamos lá, 1, 2, 3. O sacerdócio real. Está fixe. O sacerdócio real. Quando nós falamos de sacerdócio ou de sacerdote, a que é que nós nos referimos? Quando nós falamos de sacerdócio, nós estamos a falar de um grupo de pessoas que separou-se totalmente para servir a Deus. Eu vou repetir, quando falamos de sacerdócio, quando falamos de sacerdotes, nós estamos a falar de um conjunto de pessoas que separaram-se totalmente para servirem a Deus. Nós compreendemos pelas Escrituras que a intenção de Deus nunca foi a de levantar membros de igreja. Posso ouvir um amém? A intenção de Deus nunca foi levantar membros de igreja. Quem levanta membros somos nós pastores. No coração de Deus, Ele sempre teve como perspectiva levantar um grupo de pessoas que o servisse. No coração de Deus, a intenção, no plano de Deus sempre foi levantar um grupo de sacerdotes. Nós compreendemos pelas Escrituras. Já no livro de Gênesis, capítulo 14, verso 18, a Bíblia nos fala daquela que é a primeira personagem identificada na Bíblia como sacerdote. Em Gênesis 14, 18, a Bíblia diz: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este o quê? Sacerdote do Deus Altíssimo. Então, quando nós falamos de Melquisedeque, estamos a falar de um indivíduo que na sua geração fez o quê? Separou-se para servir ao seu Deus. Melquisedeque é o primeiro personagem nas Escrituras identificado como sacerdote. Aleluias. O que é que isso quer dizer? Que ele separou-se
totalmente para o serviço ao seu Deus. Se vocês, meus irmãos, servos de Deus, mulheres de Deus e homens de Deus, se vocês forem para Isaías 61, verso 6, vocês vão ver que a Bíblia nos fala uma profecia em relação ao povo de Israel. A Bíblia diz: vós, porém, sereis chamados sacerdotes. A Bíblia vai nos falar que mesmo no reino milenar, a Bíblia vai dizer que no reino milenar nós seremos sacerdotes do Deus vivo. A única fase escatológica que nós não vamos ver esse termo sacerdote ou sacerdócio a ser usado é após o reino milenar, mas ainda assim a essência permanece, porque a Bíblia vai dizer em Apocalipse 22 que nós, no novo céu e na nova terra, serviremos ao Senhor. É por essa razão, vocês estão comigo? Amém. É por essa razão que a Bíblia vai nos dizer, em relação ao primeiro sacerdote, Melquisedeque, a Bíblia vai nos dizer que ele é uma personagem misteriosa, porque não tem genealogia, não tem pai, nem tem mãe, dando a entender o quê? Que o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque não tem começo e não tem fim. Porque, preste atenção, a intenção de Deus nunca foi edificar membros de igreja. A intenção de Deus com Israel sempre foi a de erguer sacerdotes. No livro de Êxodo, capítulo 19, a partir do verso 6, Moisés, Deus, através do ministério do profeta Moisés, deixa ainda mais claro a sua intenção, o seu propósito, o seu intento. E a Bíblia vai dizer, em Êxodo 19, verso 6, vamos começar no verso 4. Deus falando através de Moisés: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim. Então, Moisés não tirou o povo do Egito para levar para a terra prometida. Segundo Deus, era para Moisés tirar o povo do Egito e levar para ele. Vocês entenderam? Deus nunca tirou o povo do Egito com o objetivo de colocá-los em Canaã. O propósito principal era saírem do Egito para aproximarem-se dele. Porque Deus ama Israel. E o nosso Deus, eu aqui já falei, o nosso Deus tem, permite-me usar esse termo, é teologicamente incorreto, mas eu vou usar. O nosso Deus tem uma fraqueza. Qual é a fraqueza do nosso Deus? Ele ama relacionar-se com o homem. Então ele tira o povo do Egito e ele diz: eu vos tirei do Egito para vos trazer para mim, a fim de construirmos um relacionamento. No verso 5 ele vai dizer, vamos lá, verso 5: agora pois, se diligentemente ouvirdes a mim, guardares a minha o quê? Não, olha aí, vamos lá. Guardares a minha o quê? Aliança. Aliança. É na mesma perspectiva que marido e mulher fazem uma aliança. Deus está dizendo: Israel, eu não quero namorar com vocês. Eu quero fazer uma aliança. Aliança, estão lembrados que Adão disse:
e ambos unir-se-ão e tornar-se-ão uma só carne. Deus estava aqui a falar sobre amalgamarem-se, entremesclar-se, unir-se, tornar-se um com Israel. Aqui nos remete a quê? A intimidade. Intimidade. Então sereis minha propriedade, o quê? Peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. No verso a seguir ele vai dizer: e vós me sereis o quê? Um reino sacerdotal e o povo santo. Então aqui está a prova. Deus, quando tirou o povo do Egito, Deus tinha como intento erguer, edificar uma nação de sacerdotes. Alguém diga uma nação de sacerdotes. Deus queria que essa fosse a principal característica de Israel. Quando nós pensamos, por exemplo, na nação do Ghana, quando pensamos no Ghana, uma das grandes características do Ghana é o ouro. Não é isso? Quando pensamos, por exemplo, nos Estados Unidos da América, você não pode falar dos Estados Unidos sem falar de entretenimento, falar de basquetebol. Quando pensamos na China, a China é um país que nos remete logo, quando pensamos em China, pensamos em disciplina. É a terra da disciplina, da moral. Quando pensamos, por exemplo, quando pensamos na Índia, a Índia é a terra da filosofia. Por isso é que eles estão cheios de deuses, porque os indianos amam filosofar. A pergunta que eu faço é, quando pensamos em Angola é o quê? Às 6 horas alguém falou corrupção. Amém. Mas veja aí, essa é a grande característica. Quando se fala, por exemplo, da história da Inglaterra, você não pode deixar de falar das grandes embarcações. Mas Deus estava a dizer para Israel, quanto a vocês, quando as outras nações falarem de vocês, elas não vão falar do ouro. Por isso é que se você for para a nação Israel, o solo deles não tem muita coisa. Quem já entendeu o que eu estou falando? Israel, quando falarem de vocês, eu não quero que falem do ouro, eu não quero que falem de outra coisa, senão que é uma nação de sacerdotes. A vossa diferença enquanto nação com as outras nações não serão os recursos minerais, não será a densidade populacional, a cultura, não. A diferença vossa com as outras nações vai ser que desde o maior ao menor, todos são sacerdotes. O carpinteiro na Inglaterra é só carpinteiro, mas Israel, na vossa nação não. O carpinteiro, antes de ser carpinteiro, vai ser sacerdote. O médico, antes de ser médico, vai ser sacerdote. O engraxador de sapatos, antes de ser engraxador, vai ser o quê? Sacerdote. Essa era a visão de Deus. Esse era o plano de Deus. Uma nação de sacerdotes. O médico é sacerdote, o eletricista é sacerdote, o engenheiro, mecânico é sacerdote. Hello? Era esse o plano, era essa a visão. E Deus, por meio do ministério de Moisés, apresentou essa visão para o povo de Israel. É essa a visão. Eu quero uma nação de sacerdotes. Essa vai ser a vossa diferença. Porque o sacerdócio é um privilégio.
Porque só os sacerdotes é que podem entrar no templo. Só os sacerdotes é que podem preparar o óleo ungido. Só os sacerdotes é que podem comer o pão da propiciação. Só os sacerdotes é que podem entrar no santo dos santos para falar com Deus. Oh, calma, alguém está entendendo o que eu estou a falar? Então Deus estava a dizer a Israel: vocês são os escolhidos. Eu podia ter escolhido uma outra nação, mas eu estou a escolher a vocês. A Bíblia Sagrada diz que Moisés anuncia isso para o povo. E no capítulo 32, no capítulo 19, Moisés anuncia isso para o povo. E no capítulo 32, no verso 1, aleluia. Oh, maratosi paradas. Eu não sei quem é a mulher, mas eu vejo a mão de Deus a separar alguém nessa manhã, uma profetisa. Há uma glória que está vindo sobre uma mulher, e a partir do dia de hoje os teus olhos vão começar a ver como Deus vê. Eu não sei onde é que está essa mulher. Eu não sei onde é que está essa mulher, mas Deus quer separar essa mulher nessa manhã. Há um chamado profético na vida dessa mulher. Isso, há um chamado profético. Oh, Ramahaya. Coisas estão a se abrir para muita gente nessa manhã. Eu estou a ver diversas impactações nessa manhã. Diversas impactações nessa manhã. Há alguém que está aqui há 3 dias, você teve um sonho estranho. Como se alguém tivesse aparecido no teu sonho e você não viu o rosto da pessoa. Deus quer levar você para uma jornada espiritual nova. Eu não sei quem é essa pessoa, mas óleo está a ser colocado sobre a tua cabeça nessa manhã. Está a haver uma renovação espiritual. Alguém aplauda o rei. Oh, aleluia. No verso 32, a Bíblia Sagrada nos relata que, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, cercou-se o povo de Arão e disse-lhe: levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Eu quero lembrar, quem tirou o povo do Egito foi Deus. Sim ou não? A Bíblia Sagrada nos diz que com braço forte Deus tirou o povo do Egito. A Bíblia nos relata que Deus fez com que pragas viessem sobre o Egito para tirar o povo de lá. Mas aqui no capítulo 32 a Bíblia nos relata que o povo, porque Moisés esteve na montanha a falar com Deus, após 40 dias, o povo simplesmente decidiu fazer o quê? Erguer um bezerro de ouro para chamar de Deus. Espera aí, Israel. Quem te tirou do Egito foi Deus. Mas se você for ver no verso 12, eu não vou abrir, coloque lá o verso 2 ou o verso 3. A Bíblia vai nos dizer no verso 3, creio que é o verso 3. A Bíblia vai nos dizer que eles disseram o seguinte, verso 4. Eles disseram: e ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um burril e fez dele um quê? De fundição. Então disseram: este é teu Deus, ó Israel, que te tirou de onde? Da terra. Espera aí, quem te tirou da terra do Egito foi esse bezerro, Israel. Eu quero que você veja isso.
E você pense no que Deus sentiu. Porque Deus é que foi ter com Moisés no deserto e disse: eu ouvi o clamor do meu povo, eu senti a dor do meu povo. E a Bíblia diz que Deus enviou Moisés para tirar o povo do Egito, e com pragas. A Bíblia Sagrada nos narra que o espírito da morte veio, destruidor, e matou os primogênitos do Egito, mas não tocou nos primogênitos de Israel. A Bíblia nos fala que eles viram com os seus próprios olhos Deus a transformar a água do rio Nilo em sangue. A Bíblia nos fala que eles viram Deus a trazer a praga dos gafanhotos, a praga dos sapos. Irmãos, esse povo viu Deus abrir o mar na frente deles. Nenhuma geração antes ou depois ainda viu ou já chegou de ver metade do que esses homens viram. Ninguém viu tantos milagres como esses homens viram. Vocês estão aqui? Mas na primeira oportunidade que eles tiveram, por quê? Porque eles estavam habituados ao Egito. E no Egito as pessoas adoravam deuses que eles podiam apalpar. E ouça, muito cuidado com o lugar de onde você veio. Porque eles estavam no Egito e o Egito entrou dentro deles. De tal maneira que sempre que eles estivessem a enfrentar alguma crise, sempre que eles estivessem numa circunstância de pressão, ou eles pensavam nas cebolas e nas sopas que tomavam no Egito, ou pensavam em regressar para o Egito. Porque, embora eles tivessem saído do Egito, o Egito não tinha saído deles. E eu quero que você imagine como é que Deus sentiu-se traído. Com braço forte eu vos tirei. Eu vos socorri de um cativeiro onde o opressor era mais forte do que vocês. Vocês não mereciam a minha ajuda, mas eu com braço forte vos tirei do Egito. O ouro que vocês usaram para construir, para edificar esse bezerro, fui eu que vos dei. Estão lembrados que quando Moisés desceu ao Egito, vocês estavam de mãos vazias? E eu é que fiz com que vocês achassem graça aos olhos dos egípcios. E vocês pediram, e tudo que vocês pediram, os egípcios vos entregaram. Mas veja aí, parece que nós seres humanos temos o péssimo hábito de querer construir o nosso próprio Deus. Eu estive a reparar nas Escrituras, todas as vezes que Israel foi parar a um cativeiro, no cativeiro da Babilônia e outros cativeiros, sempre foi porque eles edificaram altares para falsos deuses, ergueram ídolos. Moisés estava no topo da montanha a receber a tábua dos 10 mandamentos que foi escrita pelo próprio dedo de Deus, onde o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. O segundo mandamento era: não farás para ti estátuas. E enquanto Moisés estava lá no topo da montanha a comungar com Deus, a fim de receber o blueprint, o plano para construir a nação de sacerdotes, o povo estava lá embaixo a fazer ofertas, a queimar holocaustos para o Deus que eles construíram. E agora, veja só, o cúmulo. Eles estavam a agradecer ao Deus que eles construíram por aquilo que Deus é que fez. Não é incrível? Como Deus é que livra a pessoa, mas daqui a pouco ela olha para o namorado e diz: sem ti eu não vivo. Eu quero que você compreenda, porque nós temos porque veja, Deus
é um espírito, ele não pode ser tocado. E o ser humano tem o péssimo hábito de idolatrar aquilo que se toca, aquilo que se vê. Idolatria não é apenas erguer uma estátua. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar do teu Deus. Toda vez que Israel foi parar o cativeiro, foi porque eles apegaram-se à pessoa errada, à coisa errada. E Deus, sempre que ele é substituído, ele tira as mãos. Porque Deus disse para Israel: na relação comigo, ou eu tenho o primeiro lugar, ou não há relacionamento. Eu não aceito sobras. Eu não aceito restos. É por isso que ele diz: buscai em primeiro. A Bíblia Sagrada nos fala que Moisés desceu chateado, destruiu o bezerro de ouro, esmiuçou o bezerro a tal ponto que o bezerro, o ouro ficou em pó. Ele colocou em água e mandou que o povo bebesse. O bezerro é o vosso Deus? Então bebam o vosso Deus. O bezerro é que te salvou naquela cama do hospital? Anote aí, Deus sempre vai te tirar aquilo que você lhe substitui, aquela coisa que você cria um afeto superior a Ele. Eu já aqui disse a semana passada, Deus vai guerrear tudo que você amar mais do que a Ele. Tudo. Porque Ele diz: eu sou um Deus zeloso, ciumento. Inimigo de Deus não é só o diabo, é tudo aquilo que substitui Ele na tua vida. Eu espero que algumas pessoas aqui, alguns de nós, encontremos respostas para as nossas aflições. No verso 25 a Bíblia diz: vendo Moisés que o povo estava desenfreado e que Arão o havia deixado à solta para a vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé. Pôs-se em pé onde? Vamos lá, Moisés pôs-se em pé onde? Come on, vamos lá. Pôs-se em pé onde? Na porta. Pôs-se em pé onde? Na porta, fala. Ele pôs-se em pé na porta. Yes, Moisés pôs-se em pé na porta. Oh, eu amo Moisés. Moisés pôs-se em pé na porta do arraial e disse: quem está do lado do Senhor? Vem aqui. Quem está do lado de Deus? Vem para aqui. A Bíblia Sagrada diz: então se ajuntaram a ele todos os filhos de onde? De Levi. Quem está do lado do Senhor? Os levitas vieram. Eram 12 tribos. Das 12, só uma é que veio. Todos viram milagres, todos experimentaram curas, todos viram provisão, mas na hora de escolher o Senhor, só uma tribo é que escolheu. Os outros estavam a cochear entre dois pensamentos. Eu quero o Senhor, mas também quero o ídolo. Eu quero o Senhor, mas também quero um pouco do Egito. Oh, meu Deus. Moisés, o homem que trouxe as tábuas dos mandamentos, onde um dos mandamentos era não matarás. Olha o que ele fez. Vamos lá. Verso a seguir. Moisés, vamos lá. E disse-lhes: assim diz o Senhor Deus de Israel: cada um põe a sua espada sobre a sua coxa. Pega a tua espada, põe na tua coxa. Passai e tornai pelo arraial de porta. Vamos lá, de porta
E façam o quê? E mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um ao seu vizinho. Nada de sentimentos. O que aconteceu? Os outros acharam isso um mandamento muito pesado, porque a Belita cresceu comigo. O Joaquim é meu irmão, nós crescemos juntos lá, viemos da Ticala Choloanga juntos. Como é que eu vou matar o João? No verso a seguir, a Bíblia Sagrada diz que os da tribo de Levi, disseram: aqui não há sentimento, aqui não há ligação biológica, não está do lado do Senhor, morre. E naquele dia eles mataram 3.000 pessoas. Eu posso ver algumas dessas pessoas estavam a matar os seus próprios irmãos que cresceram com eles. Alguns deles estavam a matar primos, tios. Hello? Alguns deles estavam a matar sobrinhos. Outros estavam a bater a porta e quem atende? É o amigo. E o amigo não está do lado do Senhor. O que eles tiveram que fazer? Esquecer o sentimento e matar. E foi após esse ato que Deus do céu determinou. O chamado era para todos. Eu quis uma nação, porque muitos são chamados, mas nem todos têm a coragem de sair do muro. Muitos ficam entre o Egito e Deus. Nem todos têm a coragem de desligar-se de relacionamentos. Jesus disse: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Mas não para por aí. Ele disse: quem amar a seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. O preço para ser discípulo é alto. Então, de uma nação que Deus queria, virou uma casa de sacerdotes. Apenas a tribo de Levi podia exercitar o sacerdócio. Deus quis uma nação. Porque para ser sacerdote, não basta só dizer eu sou sacerdote. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não basta dizer eu sou sacerdote. A primeira lei do sacerdócio é a lei da consagração. Alguém diga a lei da consagração. Fala mais alto. A lei da consagração. Consagração significa o quê? Cortar laços. Cortar laços. Cortar laços com o mundo. Cortar laços com os teus afetos. O amor próprio, porque às vezes o teu maior empecilho no exercício do teu sacerdócio vai ser a pena de você mesmo. Porque ouça o que eu vou lhe dizer. Você nunca vai encontrar um indivíduo nas Escrituras que destacou-se em Deus e não feriu pessoas ao seu redor. Porque quando Deus te chama, vocês virão amanhã? Vai ser forte amanhã. Quando Deus te chama, Ele te chama para ser raro. E Ele te chama para ser dele. E você vai descobrir na caminhada, para caminhar e andar com esse Deus, você vai ter que desagradar até o teu pai, a tua mãe. Você vai desagradar a família. É o preço que se paga. É o preço que se paga. Quantas são as pessoas que não estão a exercitar o sacerdócio por amor à família deles? Não dá
para ser sacerdote e caber no mundo dos teus familiares. Não dá. Não vai dar para ser sacerdote e caber no mundo dos teus amigos. E não vai dar nem para estar dos dois lados. Não dá para estar dos dois lados. Porque alguns querem estar do lado do Senhor, mas não está mal com o outro lado. Então o que eles fazem? Eles vão negociando com o outro lado. Para não ficar mal nas aparências. Oh, calma, alguém já entendeu o que eu estou a falar? Não, só existem dois lados. E não tem como você estar no meio. Ou você está num lado, ou você está. Luz e trevas não coabitam. Não. Isso não quer dizer que a gente não vai conviver com as pessoas, mas ao conviver com as pessoas, nós temos o nosso território bem marcado. No capítulo de Gênesis, verso 17, capítulo 17, quem puder ler depois, leia. Deus vem para Abraão e diz: Abraão, eu vou fazer de ti uma nação forte. Abraão, te multiplicando, eu vou te multiplicar. Eu vou te tornar tão famoso que anos, séculos após a tua morte, você vai continuar a ser relevante. Abraão, no verso 4, capítulo 17: quanto a mim, esta é a minha aliança contigo, serás pai de muitas nações. No verso 12 ele diz: firmarei a minha aliança. Gênesis 17, verso 12: firmarei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extremamente. Gênesis 17, verso 12: e te multiplicarei extremamente. No verso 6 Deus diz: eu vou te frutificar, eu vou te fazer crescer, eu vou te multiplicar, Abraão. Mas a partir do verso 10, Deus diz: esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência depois de ti, todo macho. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência depois de ti. O que é que diz? Todo homem entre vós será o quê? Circuncidado. Abraão nunca tinha visto alguém fazer isso. Ele era o primeiro. O que é circuncidar? Dói. Essa é uma das linhas que produzem o sacerdócio. Sacerdotes estão habituados a sacrificar. Estão treinados na dor pelo seu Deus. Eles estão habituados a sofrerem por amor ao seu Deus. E Abraão diz, verso a seguir, vamos lá. Deus diz: e circuncidareis a carne do vosso quê? Prepúcio. E isto será por sinal da aliança entre mim e vós. Vamos lá, verso a seguir. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro que não for da tua descendência. O nascido ou comprado? O nascido ou comprado? Você sabia que no Novo Testamento a Bíblia diz que nós nascemos de Deus? E também a Bíblia diz que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. E o que isso implica? Ser sacerdote no Novo Testamento, após Cristo morrer, Deus restaurou o sonho que ele tinha lá atrás. E hoje em Cristo Jesus, nós já não temos uma elite de obreiros. Não, nós já não temos uma elite de diáconos, de pastores. Não. No Novo Testamento, todo cristão é um sacerdote. Você não precisa de mim para falar com Deus. Você não precisa de mim para ouvir a voz do teu Deus.
Você não precisa nem, por isso é que eu não gosto nem de gabinete. Porque quando você vem toda hora fazer gabinete comigo, você está a dizer que eu é que tenho acesso e você não. Hoje no Novo Testamento, todos, do maior ao menor, todos têm acesso a Yeshua, ao El Shaddai, Kabaradoshita. Oh, você pode sentir a presença de Deus na tua casa. Você pode sentir a presença de Deus na tua casa de banho. Você pode falar com Deus no teu carro. Você pode falar com Deus no teu local de trabalho. Você pode falar com Deus e ouvir a voz de Deus enquanto você faz exercícios no ginásio. Porque hoje já não é uma tribo de sacerdotes, é uma nação. Fala para a pessoa que está do teu lado: eu não preciso do pastor Rosário para ouvir a voz de Deus. Hey! 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 Fala para o irmão do lado: eu sou um sacerdote. Você está do lado de um sacerdote. No Velho Testamento, veja, no Velho Testamento, surdos não podiam ser sacerdotes, paralíticos não podiam ser sacerdotes, leprosos não podiam ser sacerdotes, gente com defeito não podia ser sacerdote. Mas depois que o sangue foi derramado, nós que tínhamos defeitos, nós que éramos paralíticos, coxos, fomos chamados para entrar no Santo dos Santos. E hoje nós não ouvimos falar de Deus, Ele fala conosco diretamente. Me dá um shout bem alto no nome do Senhor. Macoba Radia Saia. Em relação aos sacerdotes, Deus disse para Israel, para as outras tribos: vocês vão ter posses. Vocês vão, quando entrarem em Canaã, vocês vão distribuir entre vocês as terras. Os levitas não vão receber nada, porque eu sou o galardão do levita. A tua moeda não é Kwanza, Deus é tua moeda. Oh, come on, alguém está ouvindo o que eu estou falando? O que é que isso quer dizer? Quando eu me torno sacerdote, se eu era médico antes de aceitar Jesus, quando eu me torno sacerdote, eu já não exercito medicina com o intuito de ser famoso ou ganhar prêmios. Após aceitar o Senhor e me tornar sacerdote, o primeiro mandamento da minha vida já não é ser médico, é agradar o meu Deus. É errado, dentro de uma organização, o cristão lutar para receber reconhecimento. Porque como sacerdote, você não entra em nenhuma empresa por causa de dinheiro. Preste atenção. A riqueza do sacerdote é Deus, não é casa, não é dinheiro. Por isso é que você nunca vai encontrar ninguém que encontrou Deus e Deus fez dele o mais rico do mundo. O interesse de Deus não é de fazer a pessoa mais rica do mundo, porque a tua riqueza não é dinheiro, é a presença dele, é a glória dele. Então, se eu sou sacerdote, eu já não luto por reconhecimento na minha empresa. Eu trabalho nessa empresa como se estivesse a trabalhar para o Senhor. Paulo diz:
Quem é escravo, sirva como se estivesse a servir ao teu Deus. Então, como sacerdote, o meu altar é o banco onde eu trabalho. Eu estou lá como representante de Deus. Os outros entraram lá se calhar para fazer dinheiro. Eu entrei para influenciar o banco para o meu Deus. Para ser sacerdote, você tem que sacrificar o amor por fama, o amor por aplausos. Pastor, é pecado receber o reconhecimento, receber prêmios no secular? Não é pecado. Se te derem, receba e dê a glória ao teu Deus. Mas você nunca ora por isso. Você nunca jejua por isso. Você nunca luta por reconhecimento. Ouça, o mundo onde nós estamos jaz do maligno. Ser reconhecido pelas entidades desse mundo não vai mudar nada na economia de Deus. Você não foi colocado nesse banco para ser o melhor trabalhador. Não, você foi colocado para atrair gente para Jesus. E é por isso que você vai ser o melhor trabalhador. Você não é o melhor trabalhador para receber prêmio. Não. Você é o melhor trabalhador porque lá você está a representar o teu Deus. E você tem que ter testemunho para atrair pessoas para o teu Deus. Como sacerdote, eu tenho que renunciar o amor às riquezas. O dinheiro já não pode programar as tuas decisões. O dinheiro já não pode definir onde é que você vai trabalhar. Você não pode procurar o sítio que está a pagar melhor. Você procura o sítio que o Senhor te enviou. Porque você é o representante de Deus. E eu quero que a partir do dia de hoje, quando um colega teu passar mal, jamais traga ele para mim. Você é o pastor do teu colega. Oh, Ramassuteverosa. Oh, a partir do dia de hoje, quando você entrar naquela empresa, quando você entrar naquele banco, quando você entrar naquele restaurante, quando você entrar naquele consultório médico, nem que você falar só para ti, mas você precisa declarar. Se você conseguir fazê-lo em voz alta, melhor. Diga, eu estou a trazer Deus para esse lugar. Eu estou a trazer Deus para esse lugar. Pessoas vão deixar de morrer porque eu estou aqui. Pessoas vão ser curadas porque eu estou aqui. Famílias vão ser restauradas porque eu estou aqui. Fica de pé celebrando o Senhor se você é um sacerdote. Raman Topros Severos Marite Perinde Levre Sofá Baradiene Meruche Veretiga Labaha Marando Loborande que Sufá. Os sacerdotes carregavam a arca e a arca representava a presença de Deus. Quando as pessoas chegam perto de nós, elas não podem sentir o nosso perfume só. Elas têm que sentir o nosso Deus. Elas não podem sentir o nosso lado sedutor, o quão bonito és. Não. Ninguém pode chegar perto de ti e não sentir o teu Deus. Oh, Marato Satalabaha. Assim como Abraão, no tempo dele, quem quisesse encontrar Deus tinha que ter com Abraão. Eu profetizo. A partir do dia de hoje, por causa dessa mensagem, há uma percentagem da presença de Deus. Raine, Akusheva. Há uma porção da glória do Altíssimo. Oh, que está a ser depositada em algumas vidas aqui dentro. Eu vejo pelo menos 3 mulheres que Deus está ungindo nesta hora. É o olho do profético. Deus está chamando algumas pessoas para uma relação mais íntima. Deus está chamando algumas pessoas para profundidade. Deus está chamando algumas pessoas para saírem do que é superficial. Isso, levanta as suas mãos para o alto e comece a falar em línguas. Comece a glorificar o teu Deus. Oriflapado citeleros, rabassuteleros, marinte queberina.
Oh, irego shabarato sata, parite que levia. Isso, diga a Ele: eu entrego a minha vida, eu entrego sem reservas, eu entrego os meus sonhos, eu entrego os meus planos. Macabarano, eu não quero dar pela metade, eu quero entregar tudo que sou, tudo que tenho. Oi, macabasutaia, parite queberuse, maranto cobaradacite. Eu quero doar tudo que eu sou, eu quero dar tudo que eu tenho. Senhor, usa. Levanta a tua voz, vai falando com Deus. Levanta a tua voz, vai falando com teu Deus. Levanta a tua voz, vai falando com teu Deus. Ai, alabacosa, alabahaia. E alabababachata, alabasute. E alabarato cobaradea. Larabachata, alabacosa. Ai, 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 ai. Olha, mama. Olha aí na maçoia. Ai, alabacobaradas. La caparana, la basaia. Ai, 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 ai. Oi, ai, ai, abasute leverecia. Caia la bacobaradesa tala. Ai, 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 abasaia la basu. Calibarada cosa paradia. Rabakasata la barato cobarada. Ratainda la bacoko barada gasaya. La quata barada gabasuke verana. La quaswata. Ay 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 ay. Ay abasuke be. Fogo consumidor consuma minha vida. Incendeia-me. Ai alabasute liberados. Ai abacaparada site leberraia. Sem reservas, sem reservas. Ai abacabalaros, calibaratos citeleros. Oi macabarana, incendeia-me, incendeia-me com teu fogo. Enche-me com teu fogo. Oh, inflama em mim. Calabarinda labasuteleros. Aí neme cobaradicadalaros. Alabacasata labahaia. Ai 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 abarato cobarados. Toma minha vida por completo. Toma minha vida por completo. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho. Toma minha vida por completo. Toma minha vida por completo, sem reservas, sem pensar duas vezes. Eu me lanço nos teus braços, meu amado. Laquatabarros, citeleros. Parada, parada. Salabacô. Nós te agradecemos por essa aura da tua presença, por essa aura da tua glória. Obrigado, Senhor. A ti seja a glória. Em nome do Senhor Jesus. Há alguém a receber línguas de fogo agora? Isso. O Espírito Santo está se apossando de alguém. Alguém está a ser curado de um problema na coluna. Eu estou a ver problemas na espinha dorsal a serem curados. Pessoas que não estavam a conseguir mover o pescoço. Isso, faça o que você não podia fazer. Caroços estão a desaparecer. Problemas no estômago estão a desaparecer. Todo tipo de curas aconteça em nome do Senhor Jesus Cristo. Aplauda o Senhor bem forte. Vamos lá, aplaudir o Senhor.